Vai falar aí dos volantes. Isso, exatamente, né? Dos volantes, né? É o mesmo, né? A mesma base aqui que a gente usou para os laterais esquerdos. A gente vai ter aqui, tá? Exatamente no caso, o Dodge, que era o volante que vinha jogando, certo? A gente vai ter o. é, Aqui, eu vou colocar aqui na sequência que está aqui no quadro, que é para vocês poderem entender, tá? A gente tem o Dodge, que era o volante que vinha jogando, certo? Com a maior minutagem. A gente tem o Luiz Gustavo, que é o da coluna do meio, que é a indicação BSS, tá? E a gente tem o Jean Lucas, que é o volante que foi contratado, certo? E dentre esses três aqui, a gente vai trazer aqui, né, os principais fundamentos, tá ok? Para a gente ver. Pô, será que o Dodge, nesse momento, é a melhor opção para começar jogando? Será que o Jean Lucas ele chega já como titular? É a melhor opção, por exemplo, em comparação com o Dodge ou até mesmo outro jogador? Ou será que o Luiz Gustavo, que também está livre no mercado, seria uma opção melhor entre o Dodge e o Jean Lucas, que foi o contratado, né? Então é isso que a gente vai ver agora e mostrar para vocês. Fala aí, Farinha, quais são os principais pontos que a gente vai abordar agora na questão dos volantes, né? E vamos ver aí quem se destaca entre os três dentro dos fundamentos. Então, a gente indicou o Luiz Gustavo porque o Bruno Henrique, a gente sabia que era uma opção, estava na nossa lista também. Mas o Luiz Gustavo, a gente trouxe o nome por quê? Porque é um jogador de alta experiência, com títulos, vários títulos no currículo, seleção brasileira, Copa do Mundo, muitos anos cerca de 15 anos de disputa em ligas europeias de primeira divisão, está 2 anos no Oriente Médio e está em ótima forma. Por que a gente trouxe o Luiz Gustavo em relação ao Bruno Henrique? Porque ele agrega exatamente essas características que a gente mencionou, mas o Bruno Henrique tem problemas físicos constantes, né? Ele é um jogador que tem um histórico recente de lesões mais ou menos frequentes, né? E o Luiz Gustavo não. E também tem uma característica que o Luiz Gustavo tem, que é de finalizar bastante de fora da área. Fora que é um volante canhoto, né? Volante canhoto. Fora isso, se comparar com o Jean Lucas, o Jean Lucas tem mais duelos defensivos ganhos, é um jogador mais jovem, né? É um jogador voluntarioso, né? Mas é um jogador. E tem boa técnica também, né? Tem boa técnica. Não é um jogador com a capacidade que o Luiz Gustavo tem hoje de segurar um pouco mais a bola, entendeu? De dar uma. De liderar mais o time, né? De ser um cara que transfira a experiência que ele tem para os mais jovens, né? Isso não é característica do Jean Lucas, que o Jean Lucas é um jovem também, tem 25 anos, né? E aí você vê que, por exemplo, ele disputa menos duelos defensivos do que o Jean Lucas, mas ele tem mais interceptações, por exemplo, né? Ele é um jogador que tem mais senso de colocação no momento defensivo, entendeu? E um ponto que é muito importante, ele não comete mais faltas por isso, né? Acho que esse é um dado importante. Vamos olhar a questão do passe, que eu acho que é bacana também a gente observar. Sim, sim. O Jean Lucas foi uma contratação, é uma contratação boa? Mas é uma contratação cara, eu quero ver os valores ainda. Né? Se a gente olhar, por exemplo, na questão dos passes, você vê que em passes por 90 minutos, olha quanto ele dá a mais do que o Jean Lucas. O Jean Lucas, em média, dá 43 passes, ele dá 52. Quer dizer, ele é um jogador que dá mais ritmo, mais volume de jogo, que acho que é uma coisa que falta para o meio-campo do Santos. Não é
especificamente a marcação dos volantes, mas os volantes têm capacidade de saírem para o jogo. Entendeu? Farinha, você acha que Jean Lucas e Dodi podem jogar juntos no meio de campo? Acho que só se tiver um volante atrás. Acho que Jean Lucas, Dodi e Sandri. Aí dá para jogar. Aí você pode ver, ó, passes para frente. Olha quantos passes para frente que o Luiz Gustavo dá. Ele dá em média quase 15 por jogo, o Jean Lucas dá 10. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, porque muita gente ficava falando, o Zanocelo dá muito passe para trás, o Fernandes dá muito passe para trás. Essa não é a característica do Luiz Gustavo. É de levar o time para frente. Que eu acho que é uma característica que falta para o meio campo do Santos, entendeu? Acho que isso é muito importante, né? Então, se você vê, não só ele dá mais passes para frente, como ele dá mais passes para frente certos. Ele tem um aproveitamento melhor. Então, esse eu acho que é um ponto que é muito importante, né? Ele até dá um pouco mais de passe para trás, mas dá muito mais passe para frente. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante do jogo do volante que consegue levar o time à frente, né? E a constante troca de passes, ele troca mais passes, ele mantém mais a posse, que é outra coisa que o Santos tem falta. De ter um jogador que segure mais a bola e troque mais passes e retenha e consiga controlar mais o ritmo. A gente não tem meio-campistas assim. O Dodi é o meio-campista que acelera o jogo. Ele acelera o jogo. Ele carrega a bola. Ele não a retém. Né? Então, esse é um outro problema. Né? Então, assim, eu acho que essa questão. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que é o comprimento médio dos passes. Quer dizer, qual é a média de distância de cada passe? Pode ver que ele dá passes mais longos, ele faz a bola andar mais. Quer dizer, ele retém mais a bola, troca mais passes, dá mais passes para frente e faz a bola andar mais. Então, isso para mim é vital para o meio-campo. Não temos essa característica. Nem o Jean Lucas tem tanto essa característica como ele, né? Se a gente olhar passes decisivos, por exemplo, né? Que tem outra estatística aí, não sei se você pegou essa outra estatística, que passe decisivo. Não, passe decisivo. Passa, vai para frente, vai para frente, acabou? Então tudo bem. Pode deixar só o passe aí. Porque tem também os passes decisivos, ele dá mais passes decisivos que os outros. Quer dizer, passes que deixam os companheiros em condições de finalizar e de fazerem, eventualmente, um gol. Então, isso também é muito importante. Né? Então, tendo essas características aliadas à experiência e à boa condição física, é um jogador, e o fato de estar livre, eu investiria em um cara como ele, entendeu? Esse é um ponto. Não é só indicar o jogador, né? É por que indicar o jogador, né? Exatamente. Pensar no quê? O time do Santos falta o quê? Experiência. Tem experiência? Tem jogador que chega assim, é um cara que, eu tenho título de Bundesliga, eu tenho título aqui, eu joguei no Bayern, eu joguei no Wolfsburg, eu fui para a Copa do Mundo, e você? Então, peraí, acho que você tem que me ouvir mais, né? Eu estou na sua frente. Tem bagagem suficiente para isso. A gente tem jogadores no meio campo capazes de reterem a bola? Não. A gente tem jogadores no meio campo capazes de controlarem essa velocidade? Não. A gente tem jogadores no meio campo capazes de fazerem a bola andar? Tem o Sandri. E não tem mais ninguém. Então, é por isso que eu penso nessas questões e o Vera também. Quer dizer, da gente encontrar encaixe de característica porque o time precisa. E não só, o jogador ele é experiente. Ele é bom. Ele é bom, mas ele vai encaixar? Ele vai trazer o que o time precisa? Entendeu? Então esse é o ponto. O Jean Lucas vai trazer algumas coisas, mas não vai trazer todas. Então, por isso que a gente fala aqui que o Pereira, por exemplo, seria um jogador muito importante, ainda mais vindo o Jean Lucas.
precisa ter alguém lá que tenha não só tenha boa condição física, mas agregue experiência, agregue lastro, que o Jean Lucas ele não traz. É isso aí, exatamente. Então, dentre, né, os fundamentos aqui citados, tá? Entre o Dodge, Luiz Gustavo e o Jean Lucas, né? Lembrando que o Jean Lucas deve estar chegando amanhã, inclusive, para poder fazer exames e assinar o contrato com o Santos, tá? A gente ainda não sabe exatamente o valor da transação, né? Se há, inclusive, aí informações, né? Que a gente, claro, tem que confirmar. Esse, inclusive, é o Luiz Gustavo, tá? Para quem não lembra do Luiz Gustavo, esse é o Luiz Gustavo que estava no Al Nassr da Arábia, né? Time, inclusive, do Cristiano Ronaldo, né? Ele que tem uma carreira consolidada, né? Na Alemanha, como o Faria bem destacou, é um jogador de Copa do Mundo também, é um cara de estofo e bagagem, né? E não só isso, né? Além da experiência, é um cara que ainda é eficiente, fisicamente é diferenciado, tá? Inclusive, se eu pudesse, né, escolher entre o Luiz Gustavo e o Bruno Henrique, eu escolheria o Luiz Gustavo. Essa seria, inclusive, na minha opinião, a escolha. Tá? Porque é o cara que traz tudo isso, né, e ainda traz eficiência apesar da idade, né? Que muito torcedor se apega em relação a essa questão da idade. Né? Mas o Luiz Gustavo, não só o Luiz Gustavo, mas há jogadores na idade que o Luiz tem, se eu não me engano, ele está com 35, tá, que conseguem muito bem. O Fernandinho está com 38, comendo a bola no Atlético Paranaense. Exatamente. Entendeu? Então, há jogadores diferenciados, né, ainda fisicamente. Os mais antigos, o Fernandinho lembra um jogador, lembra muito um jogador que jogou no Cruzeiro, com Piazza e Tostão, que era o Zé Carlos, que foi o volante do Guarani em 78. Foi. Né? Ele era segundo volante no Cruzeiro e primeiro volante no Guarani. Exatamente. Jogadoraço. E no Guarani já estava com 34 anos. E jogava e comia a bola. Né? Foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78. Já veterano. O Zenon e Renato. Então, assim, eu acho que o Luiz Gustavo lembra, o Fernandinho lembra muito o Zé Carlos, né? Um cara que jogava mais como meia, como segundo volante, hoje ele joga como primeiro, como segundo, depende do jogo, da necessidade muito versátil. E o Luiz Gustavo é a mesma coisa, que pode jogar como primeiro, como segundo, controla a bola, acho que... E acho que o Santos, mesmo trazendo o Jean Lucas, estando de olho no Bruno Henrique, deveria ir atrás do Luiz Gustavo. E olha, do jeito que tem gente chata, então, tá, não vou me surpreender se disserem que o Luiz Gustavo era o volante dos 7-1, tá? E vão dizer que não é jogador para jogar no Santos porque era o volante dos 7-1. Jogou no 7-1, pelo amor de Deus, né? Por tudo que vocês falaram, por toda essa bagagem que o Luiz Gustavo tem, pelo amor de Deus, né? E detalhe, tá? O Luiz Gustavo, assim como o Alfonso Espino, também está livre no mercado, tá? É um jogador que, no caso, também não precisaria pagar alguma compensação financeira para a questão de direitos econômicos, apenas negociar luvas, salários e contrato. Tá ok? Então, aqui... né, estamos chegando na nossa segunda análise, né? Para você que está chegando aqui agora, né, nós avaliamos